tinha me preparado para falar um pouco de um macro contexto da laicidade. Lá atrás, né, eu pensei em abordar lá um trecho da história do iluminismo, pegar um pouco os paradigmas de lá, como é que isso incidiu na educação, para a gente pensar a laicidade no Brasil de agora, contemporâneo, por dentro dessa diversidade de confissões religiosas que a gente tem, que quase sempre é traduzida numa só. Eu queria pegar vamos dizer assim, esse retrospecto histórico e atualizar na contemporaneidade. Mas eu vou dar uma deslocada, tá? nesse itinerário. Olha só, gente, eu estou pensando muito nas provocações de Érica. O fundamentalismo, os 3 fundamentalismos, né, que ela apresentou, me lembrou também a perspectiva que está absolutamente conjunta da colonialidade, né? Do colonialismo que, de um certo modo, é um tipo de discurso que diz inaugurar a nossa presença aqui na América Latina, no Brasil. O colonialismo ele tem basicamente, 2 elementos fundamentais da sua operação. O colonialista diz que vem para um outro lugar, para uma terra que não é a sua, toma posse dessa terra que não é sua, dos bens das pessoas, dos saberes, por 2 grandes motivos. Ele diz, eu vou levar a vocês que são primitivos, que são selvagens, que são animistas, que são ignorantes, que são bárbaros, eu vou levar a vocês a lei de Deus. Eu vou levar para vocês a salvação. Eu vou levar para vocês a possibilidade. Eu não quero pisar aqui na CUT, eu quero ficar com a CUT, com a PP na Terra, tá junto. Eu quero levar, diz o colonialista, eu quero levar a vocês o que você não tem. Eu quero levar essa luz da verdade que você que vive nas trevas da ignorância não tem. Eu vou lhe ensinar como é que se deve viver, como é que se deve amar, como se deve educar, como é que se deve falar, como se deve comportar, como se deve trabalhar. Vou ensinar a vocês tudo o que vocês não sabem fazer. O que eu estou fazendo, diz o colonialista, é para o seu bem. É para o seu bem. Eu vou desenvolver... Isso vai dar trabalho, Marli, porque eu vou para lá, vou para cá. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar a vocês, diz o colonialista, como é o melhor modo de viver. Já que você não conhece Deus, eu lhe apresento o Deus único e verdadeiro. Esse Deus único e verdadeiro é metáfora para todo discurso totalitário e totalizante que recobre todas as outras áreas que não só a esfera religiosa. Vai recobrir a esfera da educação, da política, da ciência, do campo da produção de conhecimento de uma maneira mais abrangente. Ou seja, essa única verdade que eu tenho, eu levo para o seu progresso espiritual. Mas eu também levo para você um progresso material. Eu levo para você o Estado. Eu levo para você uma tecnologia que lhe fará bem, que você não conhece, porque, mais uma vez, você é ignorante, fetichista, animista, selvagem, bárbaro. Né? Você é muito menos gente do que eu sou. Já que eu sou mais que você, esse é o pressuposto básico, já que eu sou muito mais que você, eu vou lhe ensinar tanto as leis de Deus quanto as leis do Estado. Isso é uma coisa importante. O colonialista acha que vai trazer progresso espiritual e material para o colonizado, para a colonizada. E faz isso ao favor daquele que ele vai, na prática, oprimir. Ele diz que está levando a liberdade àqueles que liberdade não têm. É em nome de Deus, da liberdade, da democracia, da sociedade de direitos, que ele fala, que ela fala, que seja. Não, os colonialistas eram eles, que eles falam. É curioso, porque esse tipo de retórica colonialista, ela é reatualizada nos discursos fundamentalistas que a gente tem assistido nesse exato momento. Quando alguém diz, eu sei que muitos de vocês aqui do coletivo, professoras, professores,
Tenho certeza que a Érica escuta isso muitas vezes, quando alguém diz assim, o que vocês querem é ensinar as crianças a serem gays, lá no ensino básico. O que vocês querem é criar o racismo na sociedade brasileira. Peraí, a gente que está criando o racismo porque está fazendo um discurso de combate ao racismo, Ieda? É a gente que está criando isso que a gente está denunciando que existe há 500 anos? Como assim? O que existe é uma inversão absoluta de termos, eu quero chamar assim mesmo, de termos de realidade, de dados de realidade. É uma semiótica da opressão. É uma semiótica do totalitarismo que se apresenta como aquela que vai regular, que vai normatizar, que vai trazer desenvolvimento, progresso, que vai restabelecer valores familiares, morais, societários, numa sociedade que, segundo eles, perdeu os trilhos. Veja, é a mesma natureza de discurso colonialista, o discurso fundamentalista de ontem e de hoje. De ontem e de hoje. Brasileiros e brasileiras. O pressuposto de que vão nos fazer, deixa eu olhar aqui. O pressuposto de que vão nos fazer bem, o pressuposto de que vão nos desenvolver, o pressuposto de que nós somos um pouco menos humanos que outrens, é o que sustenta toda essa sorte de práticas e discursos de exclusão. Está em pauta, para mim, o que está em pauta agora é uma palavra que, de um modo ou de outro, define um pouco o que é esse gênero humano, né? Eu vou usar gênero. Esse gênero humano, que é liberdade. Nós temos as nossas liberdades privadas e as nossas liberdades públicas questionadas como há muito tempo nós não temos. Nós temos essas nossas liberdades, nesse momento, achincalhadas por um tipo de retórica que vem do famoso BBB, né? Da bancada do boi, da Bíblia e da bala. Né? Nós temos a liberdade que nós temos, privadas e públicas, colocada sobre questão. É hora de se perguntar, queremos ou não queremos sermos livres? Liberdade tem esse princípio, deixa eu voltar para o lado da autonomia. Liberdade tem esse princípio básico que Eda estava ressaltando, da autonomia. É em tempos como esse que a gente vive que profissões como as nossas, educadoras e educadores, faz sentido. Nós não somos meros retransmissores de informação. Nós somos produtores e produtoras, difusores e difusoras de conhecimento. Quem produz conhecimento tem um dever de produzir discernimento em tempos tenebrosos, temerbrosos como esse. Produzir discernimento é tomar posição, é produzir conhecimento desde as nossas práticas. As nossas muitas práticas de movimentos sociais, de movimentos populares, dos movimentos sociais populares. As nossas práticas por dentro das práticas sindicalistas, as nossas práticas por dentro dos terreiros de candomblé, nas práticas de capoeira Angola, eu estou falando dos meus pertencimentos, né? Nas práticas dos cavalos marinhos, dos sambas, das congadas. É por dentro dessa vivência, dessa experiência que não começou agora, que são todas ancestrais, que nos alimenta não de projetos para o futuro, mas de experiências já realizadas no passado e no presente, que alimenta nossas práticas nesse momento tenebroso que a gente vive nesse país. É fundamental a gente sacar um pouco como é que se dá essa hierarquia de valores. Eu tenho dito isso, Érica, há muito tempo de fato. Talvez agora comece a ser mais ouvido, né, pelo efeito negativo. Mas a gente tem, fundamentalmente, um discurso moralista que comanda essas esferas, macroesferas da sociedade brasileira. Da economia, fala em moral, a gente logo vai pensar na religião, né, nos sistemas de crença. Mas não, que comanda a nossa economia, que comanda a nossa política,
que comanda a nossa organização social. É um discurso fundamentalmente moralista. Ele tem como base apregoar as crenças e valores de um pequeno grupo dessa sociedade, que faz o truque da universalidade, que, portanto, no truque da universalidade, ele fala em nome de todo mundo, mas só representa a si mesmo. Esse truque, vou chamar de novo semiótico, é fundamental para manter privilégios. Ora, é claro que fica muito mais forte o meu discurso se eu falo que é em nome da democracia, do bem da sociedade, do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento econômico, e dizer que isso é bom para todos e todas, quando exclusivamente beneficia o meu grupo, a minha classe. A gente sabe muito bem que o Congresso não nos representa. A gente sabe muito bem que essa atual composição dos ministros desse governo, eu tenho até dificuldade de falar o nome desse governo, não nos representa, mas representa muito bem a eles próprios. Não precisa ir muito longe para ver que, bom, são todos homens do ponto de vista geracional, para lá dos 40, são todos homens para lá dos 40, brancos, ricos, héteros, cristãos, no sentido só de filiação. Esse projeto é, como diz o povo lá na Bahia, cagado e esculpido. Como que é? Não é cagado e esculpido, não. Cacado e escorrido. E cuspido. Cagado e cuspido é a cara dessa proposta. Não posso nem chamar isso de política, porque é diminuir muito a política. Dessa proposta de opressão sistemática que se estabelece nesse momento. É cara e imagem, é igual, é exatamente o que se está propondo. O que se está propondo não é de jeito nenhum o desenvolvimento de ninguém, nem de nada, nem de um país, nem de setor nenhum da economia. O que se está propondo não é de jeito nenhum a redenção, a remissão dos valores societários, familiares da sociedade brasileira. O que se está propondo, já foi dito aqui, é um tipo de projeto fascista baseado no assassinato da alteridade. O outro não pode falar por si. O outro não existe. O outro é menos gente, o outro é nada, é coisa. É coisa como éramos lá no escravismo criminoso, que a gente que é de movimento negro sabe muito bem disso, que nos tratavam por res falium e res instrumentalium. Uma coisa que fala, uma coisa que é um instrumento. O paradigma do escravismo é exatamente esse. Essa alteridade negra, ela não existe. No máximo, aquilo pode ser objetificado, coisificado para o meu deleite, para o meu serviço, para a minha felicidade. Que só pode existir esse tipo de felicidade na manutenção de privilégios contra o outro. É constituinte desse modo de pensar e operar com os discursos moralistas, pensar a felicidade de modo egóico, altamente centralizado, personificado em classe de poder, nesse sentido. Se a gente quiser realmente derrubar essa estrutura, a gente tem que passar uma rasteira, viu, Edmundo? Meu colega de capoeira. A gente tem que passar uma rasteira. É nesse tipo de estruturação de pensamentos e práticas que se baseia numa, vamos dizer assim, num rol de valores, caraca, que são antes do período medieval. Eu estava aqui, eu estava até brincando comigo mesmo, que eu estava entre Eros e Hermes, né? Dois deuses gregos. No tempo de Eros e Hermes, a gente não tinha valores tão antiquados, tão redutores como agora. E aí eu me lembrei entre Eros e Hermes de Exu. Claro, Exu. Exu, ele chega numa cidade, no P, eu vou contar um Itan, só que agora numa versão literária, do Alberto Mussa. Ele chega numa cidade chamada Nupê, onde se diz que tem dois grandes sábios que dominam juntos o conhecimento de uma sociedade inteira, né? Do mundo inteiro, na verdade.
E a cidade é muito conhecida por isso. E os sábios, como aqui, um mora à direita, tem uma praça central, um mora à direita da praça, outro mora à esquerda da praça, e lá chega o Exu, como um andarilho. Hoje não dá para mim fazer Exu aqui, porque eu estou muito distinto do andarilho, mas ele chega com sandalinha no pé, ele chega com seu bornalzinho, ele chega com seu gorro, que é preto, que é vermelho, e ele entra na boca da cidade e perguntam para ele: quem é você, forasteiro? Ele diz: eu sou aquele que cozinha sem fogo, eu sou aquele que deixa, ele que está falando isso, né? Que deixa prenha a mulher virgem, eu sou aquele que fala sem abrir a boca, eu sou aquele que corre como o vento. Aí eu penso: você está tirando onda da gente? Hein, andarilho? A gente está na cidade mais sábia da África. De onde você vem? Uai, para quem é do Sahel, eu venho da savana. Para quem é da savana, eu venho do mar. Para quem é do mar, eu venho do Sahel. Você é um relativista. Aqui a gente tem a verdade. A gente tem dois sábios que juntos, e seus todos pergaminhos, e o senhor Google também, junta todo o conhecimento do mundo. Todo o conhecimento do mundo. E você vem aqui tirar onda com a nossa sabedoria? Pois eu vim aqui fazer uma pergunta a eles. É exatamente o meu objetivo. Eu estou aqui para perguntar aos sábios uma simples pergunta. Se eles me responderem, eu, de bom grado, me torno escravo daquele que acertar a pergunta. Caso contrário, eu vou-me embora. Aquilo foi instigante, os sábios não poderiam, obviamente, se furtar de responder a pergunta do andarilho, e se reuniram então. O andarilho disse: daqui a 3 dias eu vou estar lá na praça para fazer a pergunta para os dois sábios. E assim foi feito. Os sábios se reuniram nas suas bibliotecas, estudaram e enfim, consultaram a internet. Isso é por minha conta. Estudaram. E 3 dias depois, estava lá o andarilho sentado exatamente no meio da praça, assim. Eu acho que ele estava com uma bandeira da PP. E ele estava assim, sentado de modo perpendicular aos dois sábios. O sábio da direita, o sábio da esquerda. E todo o povo estava reunido, como a gente está aqui. Todo o povo reunido à direita. Todo o povo, a minha, né? Aqui pelo menos à direita, à esquerda. E aí, todo mundo preocupado. Qual seria tal pergunta que os sábios poderiam até nem saber responder? O andarilho estava com seu gorrinho preto e vermelho e simplesmente perguntou. Quando a ansiedade já era muito grande, ele pergunta: qual é a cor do meu gorro? O povo todo gargalha. Posso teatralizar? O povo todo gargalha. Mas eu preciso de um sábio da esquerda. Pode ser sábio da esquerda? Sábio da direita? Pode ficar. A gente já... Eu estou perpendicular aqui. Aí, qual não foi a surpresa do povo que ria? Quando o sábio da esquerda viu só a parte vermelha. E o sábio disse: é vermelho. É vermelho. Mas o sábio da direita olhou e falou: não. É preto. Vermelho. É preto. Vermelho. Preto. Não entrava em acordo e a coisa começou a ficar mais quente. Vermelho. Preto. A coisa ficou ainda mais quente, chegando aos impropérios. Você não está vendo? Você é cego, é cega, é? Está vendo não que é preto? Está vendo não que é vermelho? Você não está vendo que é vermelho, que é preto, você é cega por acaso? Tá vendo, Milton? Tá vendo? É vermelho. Seu problema é outro. Seu problema é outro. Você não consegue ver cor. Eu tenho certeza que é vermelho. Você é golpista por acaso? Ah, não, você tem que dar um... Chegou nesse ponto, então? Eu acho que você sabe daltonismo. Não foi daltonismo. O povo todo entrou na discussão também. Porque os da direita diziam que era preto, os da esquerda diziam que era vermelho. A coisa foi tal.
Você vai perceber em tudo. A coisa foi tal. Eu tô sem preto. Calma, Érica. A coisa foi tal e tão forte que não ficou só nas palavras. Não preciso ensinar isso. Não preciso ensinar isso. E brigaram. E brigaram. A cidade de Nupê, que vivia no seu auge, foi a decadência. Conta-se que logo em seguida, os islâmicos, os árabes, invadiram a cidade e dominaram a cidade. Os únicos que não brigaram de porrada foram as duas sábias, da direita e da esquerda. Mas eles se encontravam pelas ruas de Nupê, mendicantes, miseráveis, diz o Itan do Exu, e diz também o Alberto Mussa, mendicantes e miseráveis como a própria verdade. Eu tinha 10 minutos, eu tenho 5, então eu vou dar meu recado nos 5 minutos. Há um paradigma Exu, há um princípio Exu. Exu é a divindade do panteão iorubano que é mais atacada pela intolerância religiosa. É o que fundamentalmente é sincretizado com o diabo, com o demônio. Ao sincretizar o Exu com o demônio, sincretiza-se as religiões de matriz africanas ao satanismo. Ao satanizar as religiões de matriz africana, se sataniza, por um outro efeito simbólico, a todo o povo negro, mesmo quem não é do candomblé e seus correlatos. É um truque que os jesuítas souberam fazer muito bem. Os jesuítas realmente são muito espertos. Eles fazem parte dessa indústria colonizadora e fundamentalista que funda o tipo de moral discursiva que está em prática no Brasil de agora. Ora, o paradigma Exu é reverter esse tipo de retórica e de prática. É fazer como o Exu, que é botar em questões verdades muito prontas, muito absolutistas. Porque, do ponto de vista totalitário, o lado só via preto, o outro lado, totalitariamente também, só via vermelho. Não dá conta. Se você quiser conhecer Exu, há um provérbio que diz isso, você tem que dar a volta nele todo. O Saramago fala isso também, eu adoro sempre lembrar o Saramago naquele Janelas da Alma, né, naquele documentário, ele narra isso, que ele foi para um museu na Europa e aí ele chama atenção numa coroa que estava no final de um corredor, era uma coroa enorme, esplendorosa, brilhante, dourada, só que era só metade da coroa. Aí tinha aquela famosa faixa amarela que você não pode passar para lá, né, porque a instalação só está para cá, mas ele passa. Saramago, né? Aí ele passa e dá a volta, ele olha por trás, e por trás era um monte de papelão, arame, sei lá, eu vejo aranha, percevejo, tudo ali atrás. E ele fala, olha, aquela face esplendorosa, no fundo, é isso aqui, né? É isso aqui só. Ele fala, se você quiser conhecer a coroa, dê a volta nela toda. É o princípio do Exu. Se você quiser conhecer, faça... Exu, em Iorubá, significa esfera. Então, dê a volta inteira. Olha com 360 graus. Olha de maneira integral. Olha de corpo inteiro. E que seu corpo lhe represente e não lhe negue, né? Não lhe seja uma pecha social que lhe impõe violência física, simbólica, moral, religiosa. O princípio Exu é um princípio de corpo, de libertação de corpo, mas não como retórica, mas sim como pragmática. O princípio Exu é reverter discursos pretensamente universalistas, sacanamente totalitários, em vista, aí sim, de um discurso de reconhecimento da diferença do outro. Não é apenas, é um passo importante, o respeito pelo outro. O respeito é fundamental. O respeito apareceu aqui várias vezes hoje, em grandes letras, inclusive. Né? Logo no coral gay, lindo, aqui de Curitiba. Agora, na fala de Eda, está no meu colo. Mas não basta isso só.
Sério mesmo, não basta isso só. É preciso não só respeitar a diferença do outro. É preciso desejar. Desejar o outro. Eu não gosto do termo tolerância religiosa. Tolerar é muito do lugar de quem fala de cima, totalizante. Esse que fala, eu vou lhe trazer a luz do conhecimento. Eu vou lhe trazer o desenvolvimento espiritual. Eu vou lhe trazer o desenvolvimento material. É o colonialista, é o fundamentalista, é o fascista. Assim, é o canalha. Ora, a gente precisa, como educadoras e educadores, porque isso se ensina também, ensinar a desejar o outro como o outro e não traduzir o outro na minha experiência. O outro sim, aí sim, como uma totalidade autoritária, como é que fala isso? De alteridade, ô meu pai, o frio faz isso comigo. De alteridade total em relação a mim. O outro é absolutamente outro e não pode ser traduzido nos meus termos, na minha linguagem, no meu código, na minha moral, na minha religião, na minha educação, na minha crença. Eu não tenho direito, é por isso que a gente tem um Estado laico, é por isso que a educação defende a laicidade. Eu não tenho direito de ensinar a minha crença confessional. Para isso tem os colégios confessionais, caçamba, para não falar um palavrão. Eu tenho o dever de ensinar as diferenças de pertencimentos, de credo, de confissões, de culturas religiosas, as mais diferentes possíveis. Eu tenho um dever porque nós todos, humanos, todos nós, temos o direito de conhecer as produções de conhecimento de todas as experiências culturais. Então, aquela pessoa, e eu termino aqui por conta dos 5 minutos, aquela pessoa que nunca foi no candomblé, que nunca foi numa umbanda, nunca foi no molocô, que nunca foi, ou foi só com um olho racista, né? E fica dizendo, é a religião do demônio, é a religião do diabo. Aqui, eu tenho que te contar essa história. Em Maringá, tem uns companheiras e companheiras aqui de Maringá, eu me lembro, eu vou terminando com essa história. Uma professora, o tempo inteiro num curso, que era organizado pela professora Araci, a quem eu tenho tanta estima, foi num curso lá da Enedina, aí ela queria me fazer uma pergunta, eu falei, faça a pergunta e fale para todo mundo, que pode ser uma pergunta que todo mundo queira saber, mas ela não fez. E no finalzinho do curso ela me puxou para o lado, assim, para o cantinho, falou, professor, é o seguinte, eu queria saber, e ela estava com um semblante muito carregado, né? Eu queria saber se é verdade que para vocês, me identificando como filho de santo que eu sou, se para vocês, para se tornar pai de santo, se vocês têm que ir meia-noite num cemitério, desenterrar uma mulher que tenha acabado de morrer ou morrido há pouco tempo, transar com elas, para finalmente se tornar pai de santo. Eu estava com o espírito bem levezinho no dia, porque ela correu um risco, né? Aí eu falei assim, não, a gente prefere as mulheres quentinhas mesmo, né? Repare, eu tive que responder com ironia aquela violência que ela cometia contra mim, contra meu povo inteirinho. Vocês bebem não sei o quê, bebe sangue, né? Quando você vai, finalmente, lá no chão de um terreiro, numa roça de candomblé, você vai ver que a gente canta, que a gente dança para os deuses. As divindades dançam com a gente, dançam na gente, dançam como a gente é. Vai ver que todo mundo que vai lá, rico, pobre, preto, branco, não preto, não branco, LGBTI, todo mundo que vai lá e come, vai lá e dança, vai lá e louva, vai lá e cria laços sociais. Vai lá e vive, não projetando para o futuro, mas já como realização, um tipo de conhecimento que bem poderia ser diretrizes pedagógicas dos nossos modos de educação. E quando eu falo isso, eu não estou aqui fazendo proselitismo do candomblé, nem estabelecendo agora uma totalidade ao contrário.
O que eu estou dizendo é que os nossos conhecimentos produzidos na esfera religiosa, produzidos na esfera do samba, por exemplo, nas atividades de corpo, comunitárias, etc., todos esses nossos conhecimentos produzidos secularmente, eu diria milenarmente, são excluídos dos currículos da escola. Então nós perdemos todos e todas quando não sabemos o que passa ali. Não é ir lá para se converter à religião do candomblé, porque isso não existe para a gente. É para adquirir, é para tomar posse, é para se apropriar de uma maneira legítima de um conhecimento produzido pela humanidade que vale para a humanidade como um todo. A mesma coisa eu diria para os evangélicos. A gente fala lá em Salvador para os Eva. Tem muito aqui a aprender com os Eva, os evangélicos. Tem muito que aprender com o shintoísta. Tem muito que aprender com o budista. Tem muito que aprender com todo mundo. O que não pode é fazer o discurso cínico, e vou terminar mesmo, fazer o discurso cínico de falar em nome de todo mundo, mas só colocando o meu sistema de valores. Só que eu não digo isso com clareza. Eu faço isso como, para usar a palavra que apareceu aqui, eu faço isso como canalha que são. Porque só um canalha pode falar em nome de todo mundo para ter benefício para ele mesmo. Mas a nossa tecnologia negro-africana faz o contrário. A gente fala do nosso lugar imanente, territorializado, circunstanciado. Aí, os princípios da educação. Circunstanciado, e dizemos, isso que a gente produz na nossa comunidade, diariamente, cotidianamente, generosamente, pode servir para você também. É essa inversão de um paradigma Exu que eu gostaria de propor aqui, para muito além da intolerância da religiosa, do respeito do outro. É desejar o outro, para que o outro seja inteiramente si mesmo, para que isso possa me enriquecer, porque ninguém se constitui sozinho. Eu já sou uma alteridade em relação a mim mesmo, quanto mais em relação a outro. E é em nome dessa alteridade e da ancestralidade que me constitui que eu agradeço participar dessa manhã aqui com a PP Sindicato. Colocar em evidência tudo que a gente tem feito. Não nos últimos 14 ou 16 anos, mas em todo o tempo que a gente tem feito isso no Brasil. Né? A gente tem uma postura de, como estava dizendo Ieda aqui, de atividade comunitária que não começou há uma década ou duas. Então eu quero saudar aqui, eu vi que tinha um representante, um indígena de Caigangue, né? Tinha um Caigangue. Então, junto com a ancestralidade do Caigangue, com a ancestralidade africana, lembrar que essas duas ancestralidades, há pelo menos 5 séculos, nesse tempo que os colonialistas contam, mas na nossa conta são milênios, porque a gente estava aqui há milênios, a gente tem ensinado modos de se relacionar com a gente mesmo, com o outro, com a natureza, com a sociedade, que, volto a dizer, não é projeção de um mundo futuro, um outro tipo de retórica que nos oprime, mas é reconhecimento de experiências libertadoras, libertárias, no passado e no presente. Eu lembro de um ditado, um provérbio africano que diz assim: todo mundo ouve o som de uma árvore caindo, mas ninguém escuta o som da floresta crescendo. Eu digo a vocês, não é a gente que está caindo, a gente é a floresta que está crescendo. O tombo deles, a gente vai ouvir dando gargalhada.